Olá, olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo de uma série de 3 em que eu vos quero trazer, um por cada vídeo, as 3 leis do amor ou as 3 ordens do amor. O meu nome é Bina Batista, eu sou terapeuta da consciência e faço constelação familiar e desenvolvi uma terapia sistémica e energética que são fantásticas. Como eu vos falei já no último vídeo, o meu objetivo aqui no meu canal é começar a trazer mais destes vídeos em formato de aula para agregar valor à tua vida, para que tu possas expandir a tua consciência e, claro, se te quiseres aprofundar em tudo isto e no teu processo de desenvolvimento e transformação pessoal, então tu tens todos os links da minha página inicial do YouTube. Por isso, vamos lá para o vídeo. E primeiro de tudo, o que é uma lei ou o que é uma ordem do amor? As leis do amor foram estudadas e desenvolvidas por Bert Hellinger no seu estudo de constelação familiar e estão por base, efetivamente, dessa ferramenta de terapia que é a constelação familiar, que é a terapia sistémica. E, sinceramente, são leis para a nossa própria vida. Nós escolhemos os nossos pais e, consequentemente, a família onde nascemos, a cultura, o país, tudo, nós escolhemos tudo e nada disto é por acaso. O que é que Bert Hellinger percebeu? Que quando existe alguma dificuldade na nossa vida, quando existe algum bloqueio, quando existe alguma dor emocional, alguma dor física, porque as doenças também podem ser consteladas, é porque alguma ou algumas destas 3 leis do amor estão então em desequilíbrio em nós e no nosso sistema familiar, consequentemente. A primeira lei do amor que eu vos quero trazer aqui é a lei da hierarquia. E é muito importante nós percebermos que eu estou a trazer a lei da hierarquia como podia trazer uma das outras duas, ou seja, não há uma primeira, segunda e terceira, não há nenhuma ordem específica das leis, digamos assim. Esta lei da hierarquia vai abranger também um pouco das outras e depois vocês vão começar a perceber isso ao longo dos outros vídeos. Bem, então vamos lá à primeira lei. Comprei aqui um quadrinho para nós, a lei da hierarquia. E o que é que nos diz esta lei ou esta ordem do amor? Então, dentro de um sistema familiar, quem nasce primeiro é grande e quem nasce depois é pequeno. Calma, isto não tem nada a ver em ser melhor ou pior, não. É uma questão de hierarquia familiar. E se vocês forem a pensar num sistema organizacional, ou seja, numa empresa, existe também uma hierarquia. Nós temos os administradores, os CEOs, temos os diretores de departamento e por aí fora. Ou seja, tudo isso obedece a uma hierarquia. É exatamente como num sistema familiar. Quem nasceu primeiro é o grande dentro do sistema familiar e quem nasceu depois são os pequenos. E é muito importante nós percebermos isto porque já Bert Hellinger dizia que aquilo que cura verdadeiramente é cada pessoa reconhecer e saber o seu lugar dentro do sistema familiar. Eu sei que isto parece até agora um pouco confuso, mas eu quero vos trazer alguns exemplos porque vai ficar muito mais simples. No entanto, antes de avançarmos, eu quero te recordar que se tu ainda não subscreves o canal, carrega aí em baixo para subscrever, para não perderes nenhuma notificação, nenhuma atualização e estás sempre a par dos vídeos, tanto das meditações guiadas como destes vídeos em formato mais de aula, em formato mais educativo e, claro, é muito importante para mim e para o meu trabalho, por isso eu peço que faças isso por mim, por ti e para que esta informação possa chegar a cada vez a mais pessoas. Combinado? E voltando aqui então à lei da hierarquia ou à ordem da hierarquia. É muito importante nós também percebermos que quando falamos em lei da hierarquia, já percebemos que quem nasceu primeiro é o grande dentro do sistema familiar e quem nasceu depois é considerado pequeno dentro do sistema familiar. E como é que nós podemos ter o nosso lugar ou assumir o nosso lugar dentro deste sistema familiar? Honrando quem veio primeiro. E honrar não significa compactuar com tudo aquilo que aconteceu. Honrar é diferente de fazer igual, de ser leal. Honrar é cada um de nós como filhos, netos, bisnetos, enfim, olharmos para os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, todos aqueles que são maiores do que nós dentro do sistema familiar e dizer
eu aceito a tua história, eu vejo-te, eu olho para ti, mas eu escolho fazer diferente no meu caminho. Eu vejo tudo aquilo que tu passaste e eu posso verdadeiramente fazer diferente na minha vida. Eu posso ser a quebra do padrão repetitivo. E quando eu falo em padrão de repetição ou padrão repetitivo, aí vocês já começam a perceber um pouco mais. Honrar verdadeiramente é dar esse lugar de honra, olhar para as pessoas que nasceram antes de nós e agradecer por tudo aquilo que elas passaram. Ainda que eu não concorde com algumas coisas que elas fizeram, ainda que eu não me identifique, mas foi graças a essas pessoas todas que vieram antes de mim que eu posso estar aqui agora, que eu posso e eu tenho a oportunidade de viver. Porque se não fosse a minha trisavó, os meus bisavós, os meus avós, os meus pais, eu não estaria aqui. Por isso, honrar verdadeiramente é isso mesmo. É olhar para todas as pessoas que vieram antes de mim dentro do meu sistema familiar e agradecer pela minha vida. Porque nada é maior do que a vida. E a vida é verdadeiramente o grande bem maior. Quando falamos em honrar também quem veio primeiro dentro do nosso sistema familiar, falamos em não ter pena pela história deles, não ter pena por aquilo que eles passaram, pelas dificuldades, pelas dores, pela escassez, pela fome, por tudo aquilo que eles passaram. É não nutrir um sentimento de pena por isto. E obviamente que isso é um desafio, porque muitas vezes nós vemos os nossos pais sofrerem, os nossos pais trabalharem muito, e quem diz os nossos pais, diz os nossos avós, bisavós, etc. E nós ali nutrimos um sentimento de pena e isto acontece muito inconscientemente. Mas quando efetivamente nós nutrimos dentro de nós esse sentimento de pena, nós estamos a inverter a hierarquia. Nós estamos a sair do nosso lugar de pequenos e estamos a querer ser maiores do que os nossos pais, os nossos avós ou por quem nós nutrimos esse sentimento de pena. Porque esse sentimento é muito pesado para alguém pequeno dentro do sistema familiar carregar. Imaginem que eu nutri um sentimento de pena pelos meus pais, por alguma situação que eles passaram. Eu que sou pequena perante os meus pais, eu que tive a oportunidade de nascer depois, eu que tenho a oportunidade de fazer diferente, de construir uma vida diferente, de ser grande dentro da minha profissão, de atingir aquilo que eles não atingiram, porque tenho acesso a informação diferente, porque nasci num tempo diferente, porque tive uma educação diferente da deles. Eu que tenho essas oportunidades todas, se eu nutrir esse sentimento de pena, eu estou a limitar o meu caminho e eu estou a fazer com que a minha vida seja muito pesada. E na verdade eu não estou a honrar quem veio antes de mim. Eu não estou a honrar verdadeiramente a minha vida ou a oportunidade que eu tenho com a minha vida de fazer diferente. E isso faz-me ficar num lugar muito grande dentro do sistema familiar. É como se eu inconscientemente, com esse sentimento de pena, dissesse que os meus pais, coitadinhos deles, coitadinhos dos meus pais por tudo aquilo que eles passaram. E é aqui que é preciso olhar com muita compaixão, que é, eles podem sim ter passado por algumas dificuldades, por algumas dores, mas a forma que eu tenho de honrar é não nutrir esse sentimento de pena e olhar para todas as dificuldades que eles passaram e dizer assim: mãe, pai, eu olho para vocês, obrigada pela vida e eu a partir de agora eu vou ser grande na minha vida, eu vou ganhar a vossa força e vou fazer aquilo que vocês não tiveram a oportunidade de fazer. Porque se eu nasci depois, eu tenho essa oportunidade, então eu vou agarrar essa oportunidade. E só fazendo aqui um parênteses, percebem o quão é importante nós fazermos a constelação familiar, por exemplo, e depois da constelação um processo de terapia. Porque tudo isto que eu estou a falar é desafiante e é um processo, efetivamente, porque isto tem muitas camadas e apesar de eu estar aqui a falar e de ser algo simples de falar, não é assim tão fácil de colocar em prática. E quando nós somos acompanhados
por uma terapeuta, que entramos numa constelação familiar e depois fazemos terapia pós-constelação, torna-se muito mais leve e é muito mais libertador, acreditem. Porque é alguém de fora, completamente isento, que vos vai guiar, que vos vai ajudar, ok? Por isso, isto ligando à informação que eu vos disse no início do vídeo, isto é informação valiosa, é incrível vocês terem esta informação, é incrível vocês expandirem a consciência com este tipo de conteúdo, mas não invalida de todo um acompanhamento de terapia ou uma marcação de uma constelação e depois, pós-constelação, continuação com terapia. Porque como vocês podem ver, isto mexe muito com quem nós somos e mexe muito com as nossas emoções. Continuando aqui, honrar também é não julgar ou não criticar quem veio antes de nós. Por vezes é muito simples nós criticarmos ou julgarmos atitudes, comunicação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. É muito fácil nós dizermos que se nós estivéssemos no lugar deles, nós fazíamos diferente. É muito fácil nós, com a nossa visão e com a nossa percepção e conhecimento, nós os criticarmos verdadeiramente ou julgarmos. E isso coloca-nos também num lugar de muito grande, num lugar até de arrogância dentro do nosso sistema familiar. E adivinhem, a única pessoa que é prejudicada com isso tudo somos nós. Porque ao criticarmos, ao julgarmos quem é grande dentro do nosso sistema familiar, nós estamos-nos a colocar num lugar maior. E o que é que acontece? Existe desequilíbrio e a nossa vida torna-se difícil. E outra coisa muito importante é quando nós julgamos ou criticamos uma atitude, uma forma de agir, uma forma de comunicar, enfim, quando nós criticamos ou julgamos o que quer que seja, que nós atraímos ainda mais isso para a nossa vida. Por isso, às vezes, nós dizemos assim: eu nunca vou ser como tu, eu nunca vou fazer isto, isto e isto, porque tu és isto e não sei o quê, e estamos a criticar e a julgar. E como nós estamos nessas emoções de mais baixa frequência, nessas emoções de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, de culpa, de punição, nós atraímos isso para nós. Lembrem-se daquilo que eu vos disse no início. Nós escolhemos os nossos pais e, consequentemente, o nosso sistema familiar. Por isso, se nós escolhemos, é porque temos muitas aprendizagens para ter com eles. E muitas dessas aprendizagens vêm sim através de lugares de dor. Por isso é que é importante nós fazermos um processo de olhar para essas dores dentro de nós com muita compaixão, com muita amorosidade, com muita paz e nos libertarmos de tudo isso, sem criticar, sem julgar, porque só assim é que existe uma verdadeira transformação, uma verdadeira liberdade. E só assim é que nós entramos num lugar de paz dentro de nós e podemos quebrar esse ciclo. Honrar quem veio antes de nós é também não excluir essas pessoas, porque isso é muito pesado. E como existe uma energia e algo muito maior que liga todas as pessoas do sistema, como se fosse uma alma gigante, é mesmo uma energia que liga todas as pessoas, não tem como haver exclusões. Por muita dor que tenha acontecido, por muito difícil que seja a situação, e acreditem, eu sei que existem situações muito difíceis dentro de sistemas familiares e que às vezes é muito desafiante de olhar para isso e olhar com um olhar de compaixão, sem excluir. É desafiante, sim. Eu não estou aqui para dizer que é fácil, eu percebo perfeitamente, só que mais uma vez, enquanto nós não o fizermos, é a nossa vida que vai ser bloqueada em algum grau. E lembrem-se sempre daquilo que eu disse também no início. Honrar é simplesmente agradecer pela vida que chegou até nós. Por isso, independentemente de qual tenha sido a situação muito desafiante que tenha acontecido, se essa situação não tivesse acontecido, nós não estávamos aqui, nós não tínhamos nascido. Nós não tínhamos aquilo que é
o maior de tudo, que é a nossa vida. E nós não tínhamos a oportunidade de poder fazer diferente. Por isso acaba sempre por ser uma escolha consciente. Nós escolhemos de alguma forma olhar para a situação difícil e remoer nela e estar a sofrer a nossa vida toda com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa dor e sofrimento, ou podemos olhar para essa situação difícil e dizer, ok, isto aconteceu, faz parte do meu sistema familiar e eu olho para isto, de alguma forma agradeço, porque se esta situação não tivesse acontecido eu não estava aqui. Por isso, eu escolho agora fazer diferente, eu escolho agora ir para a frente, ir para a minha vida. E outra coisa, ainda que eu não queira conviver com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô, com a minha avó, com quem for, ainda que eu não concorde com aquilo que eles são ou com aquilo que eles fazem, ainda que eu não me identifique, a verdade é que eles fazem parte do meu sistema familiar. Se eles não existissem, eu não estava aqui. E as nossas células são parte dessas pessoas também. Então, quando nós excluímos, rejeitamos, criticamos alguém maior do que nós, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, etc., é como se nós excluíssemos uma parte de nós. É como se nós rejeitássemos uma parte de nós. É como se nós não quiséssemos ser uma parte de nós. Mas ainda que nós não queiramos conviver, eu preciso de reconhecer que aquela pessoa faz parte. Eu preciso de olhar para aquela pessoa, reconhecer que a vida veio através dela. E só isso. É claro que quando eu digo só isso, é mais profundo. Ou seja, como eu vos estava a dizer há pouco, é simples de falar, é simples de explicar, mas é desafiante de viver na prática. Por isso, mais uma vez repito, tão importante sermos acompanhados, sermos guiados, termos alguém para nos dar uma nova perspectiva e para nos acolher também, porque no meio destes processos todos é preciso muito acolhimento, é preciso muita compaixão. Sendo eu pequena, perante os meus pais, os meus avós, bisavós, etc., aquilo que me cabe a mim, aquilo que é a minha responsabilidade, é eu conhecer e saber o meu lugar e colocar-me no meu lugar de pequena. E olhar para quem veio antes de mim, reconhecer que a vida chegou até mim através deles e que eu agradeço e escolho fazer diferente, sem julgar, sem criticar, sem ter pena e sem excluir, ok? Ainda que eu não concorde, ainda que eu não me identifique, eu aceito. Vou dar aqui mais uns exemplos que acho que vai ajudar muito. Quando os nossos pais estão mais velhos e nós começamos a achar que eles não são capazes de fazer certas coisas. E então começamos nós a marcar as consultas no médico, começamos nós a fazer-lhes as compras do supermercado, começamos nós a fazer tudo porque achamos que eles não são capazes. Quero-vos dizer que isso é uma troca muito grande de lugar, porque enquanto os nossos pais grandes forem capazes de sim de fazer tudo aquilo que eles têm para fazer, então nós devemos deixá-los fazer. E isso não invalida de nós não os ajudarmos se eles pedirem ajuda. Não tem nada a ver com isso. Obviamente, se os nossos pais nos pedirem ajuda, nós ajudamos. Mas não é o nosso papel achar que eles não são capazes e por isso fazer tudo. Há muitas situações também de mães ou pais que têm ali um perfil mais narcisista e fazem um pouco de chantagem emocional com os filhos. Isso é uma troca de lugar muito grande também. E adivinhem, o maior prejudicado é, neste caso, o filho de um pai ou de uma mãe narcisista. A vida que vai ser mais desequilibrada é a vida desse filho ou dessa filha. Por isso, se eu tiver um pai ou uma mãe ou alguém maior do que eu dentro do meu sistema familiar que tiver esse perfil narcisista, que fizer essa chantagem emocional, então cabe-me a mim olhar para tudo isto e colocar um limite saudável. É nossa responsabilidade, porque nós não podemos esperar que eles se coloquem no lugar deles. Isso é algo irreal, porque nós não conseguimos mudar ninguém, muito menos os nossos pais. Agora, nós temos a responsabilidade de nos mudarmos a nós e de saber e aprender a colocar um limite saudável.
para a nossa própria pacificidade. A lei da hierarquia fala de que quem nasceu primeiro no meu sistema familiar é grande e quem nasceu depois é pequeno. Ou seja, eu sou pequena perante os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, trisavós, etc, etc, etc. E ser pequena não significa que eu sou inferior. Não significa que eu valho menos, não tem nada a ver com valor, ok? Tem a ver com posição dentro do sistema familiar. Bem, acho que dei-vos aqui imensa informação, muito valiosa sobre esta lei ou ordem do amor, a lei da hierarquia. Eu costumo chamar lei, há quem chame ordens, e no próximo vídeo vamos falar sobre outra lei do amor. Um beijo no vosso coração, eu honro e agradeço a vossa presença aqui e não se esqueçam, subscrevam o canal e deixem aqui também o vosso gosto. Até já!